Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui, nossa aula sobre inventário, partilha e algumas noções sobre o direito das sucessões. Primeiramente, vamos falar o que seria inventário e partilha, hein? Qual a diferença do inventário e partilha? Será que eles são o mesmo processo? São fases do mesmo processo? O que é o inventário e a partilha? Olha só, o inventário e a partilha, eles ocorrem dentro de um mesmo processo. E o que é inventário, hein? O que é inventariar? Inventariar é o quê? Descrever os bens. Então, o inventário é a fase do processo de inventário e partilha em que os bens são descritos, em que os herdeiros também são o quê? São identificados, exatamente. Então, no inventário, o que o inventariante realiza, hein? Ele leva aos autos o nome dos herdeiros, o nome do cônjuge, companheiro sobrevivente. Exatamente. Se houver um testamento, o cumprimento do testamento ocorre nos autos do inventário. Então, no inventário, os sucessores e os bens, eles são descritos. E uma vez descritos os sucessores e os bens nos autos do inventário, estes bens são divididos entre os sucessores nos autos da partilha. Mas olha o detalhe, hein? O inventário e a partilha, eles se dão dentro do mesmo processo. Agora, só alguns detalhes. Eu falei aqui herdeiro e sucessor. Herdeiro e sucessor é sinônimo? Não. Olha só, existem duas espécies de sucessores. Existem os herdeiros e os legatários. Tem uma caneta, não tem caneta aqui não? Não tem problema não. Então fala, olha só, existem, já que está sem caneta não tem problema, eu falo, não tem problema. Existem duas espécies de sucessores. Existem os herdeiros e os legatários. Qual é a diferença, hein, entre herdeiro e legatário? A diferença é a seguinte: o herdeiro é o sucessor a título universal e o legatário é o sucessor a título singular. Como assim? O que é isso, hein? Sucessor a título universal e sucessor a título singular. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Se uma pessoa faz um testamento dizendo, olha, deixo um carro para o João, esse carro é uma herança ou é um legado? Ele é um legado, porque ele é um bem certo e determinado. Agora, se ele faz um testamento dizendo o seguinte, deixo metade dos meus bens para o João, o João é herdeiro ou ele é legatário? Olha só, se eu digo deixo metade dos meus bens, o herdeiro é aquele que recebe o quê? Bens indeterminados. Se ele disse deixo metade dos meus bens, então o João ele vai ser o quê? Ele vai ser herdeiro. Porque... Obrigado, Austin, valeu. Então, olha só, reparem que a expressão sucessor, ela é genérica, não é isso? Porque o sucessor, ele se subdivide em herdeiro e legatário. Tá? O legatário recebe bens certos e determinados. E o herdeiro, ele recebe o quê? A quota parte ou a totalidade dos bens deixados pelo falecido. Vocês podem pensar assim, essa distinção, ela é puramente teórica ou tem alguma relevância prática? A resposta é, tem relevância prática. Olha a relevância prática, pessoal. O herdeiro, com a morte do autor da herança, ele recebe ele adquire desde logo a propriedade e a posse dos bens? O herdeiro. Olha que diz lá o artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, olha só, por força do artigo 1784 do Código Civil, que prevê aquele princípio de Sazine. Já ouviram falar nesse princípio de Sazine? Que significa o seguinte, com a morte do autor da herança, os bens são, a propriedade e a posse dos bens é transmitida imediatamente para os herdeiros. Então, olha só, aos herdeiros se aplica o princípio de Sazine. Agora, olha só, e ao legatário se aplica esse princípio de Sazine? A resposta é, para o legatário, esse princípio de Sazine ele é mitigado. Por que ele é mitigado, hein?
Olha só, olha o que diz o artigo 1923, parágrafo 1º. 1923, parágrafo 1º do Código Civil. Vou até colocar aqui, ó. 1923, parágrafo 1º do Código Civil. Ele diz o seguinte, ó: não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela o legatário pode entrar por autoridade própria. Então, olha a diferença, hein? Se uma pessoa herdeira procura você e fala assim, olha, eu sou herdeiro, eu posso exercer a posse sobre um bem do espólio? É claro que, existindo vários herdeiros, os vários herdeiros poderão exercer a posse sobre aquele bem. Então, a resposta é sim, qualquer herdeiro é titular da posse da propriedade sobre aqueles bens que integram o espólio. Agora, é claro que, imaginem, existe apenas um imóvel e são dois herdeiros. Se um dos herdeiros exerce a posse exclusiva sobre aquele bem, imagine, nós temos os herdeiros A e B. Existe apenas uma casa. O A está morando na casa. O A mora na casa. Ele exerce a posse exclusiva. Ele vai ter que pagar um aluguel para o B proporcional à propriedade ou a posse do B, não é isso? Se são dois herdeiros, o aluguel é R$1.000, o A tem que pagar quanto de aluguel? R$500, entenderam isso? Tá? Agora, é claro, se ambos exercem a posse sobre a casa, perfeito, ninguém tem que pagar nada para ninguém. Tudo bem, pessoal? Agora, olha a diferença. Já o legado, era bom depois arrumar um apagador, hein? Porque não tem apagador aqui, né? Já o legado é diferente. Por quê? O legatário, ele não pode o quê? Entrar na posse do bem. Olha o que diz lá o 1923, parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela o legatário pode entrar por autoridade própria. Então, reparem a diferença. Se uma pessoa procura vocês e fala, olha, eu sou legatário, eu recebi um bem certo e determinado. E esse legado pode ser até o quê? Um imóvel. Não é? Imagina, a pessoa fala, olha, eu recebi um legado de um imóvel. A pessoa faleceu a semana passada e eu sou legatário. Aí eu pergunto para vocês, este legatário, ele pode exercer a posse desde já? A resposta é não. Quando o legatário vai poder exercer a posse sobre o bem, hein? Apenas após a partilha. Apenas após a partilha. Então, entenderam a importância de distinguir o herdeiro? Exatamente, só na partilha. Então, o inventariante vai administrar aquele bem que integra o legado e lá na partilha o legatário vai receber o bem. Tranquilo? Então, olha a diferença, hein? O herdeiro ele tem a posse e a propriedade desde a abertura da sucessão. Quando se dá a abertura da sucessão? Com a morte do autor da herança. Já o legatário, ele só tem a posse ele só tem a posse do bem no momento da partilha. Tranquilo? Agora, vamos analisar um outro detalhe. Até lá no material, depois eu até vou enviar para você, e até já está disponível para as outras pessoas, eu coloquei lá uma classificação dos herdeiros. Por quê? Muitas vezes nós confundimos os herdeiros legítimos com os herdeiros necessários. Tem um apagador aí? Tem? Ah, ele já vai trazer, né? Tá. Olha só. Se eu perguntar para vocês, o que é herdeiro legítimo, hein? Herdeiro legítimo é sinônimo de herdeiro necessário? E aí? Isso é muito importante distinguir. O que é herdeiro legítimo? É herdeiro previsto na lei, tá? Então, herdeiro... Sim, olha só. Quais são os herdeiros previstos em lei? Onde nós... em qual disposição legal nós temos que ir para saber quais são os herdeiros previstos em lei? Ah, chegou. Obrigado, valeu. Obrigado pelo apagador aí. Então, olha só. Onde nós temos que ir na lei para saber quais são os herdeiros legítimos? Nós temos que ir lá nos artigos 1829 do Código Civil, que prevê os herdeiros legítimos. Agora, olha só. Herdeiro legítimo, então, é herdeiro previsto em lei, não é isso? Então, não confundam, hein? Então, olha só. Porque vou até colocar aqui essa classificação, né? De
herdeiro. O herdeiro ele pode ser legítimo ou testamentário. Eu até coloquei no nosso material essa classificação, tá? Que está lá, ó, quanto à origem do direito sucessório. Quanto à origem do direito sucessório, o direito sucessório ele pode se originar o quê? De um testamento, que é o herdeiro testamentário, ou da lei. Então, olha só, herdeiro legítimo, muitas pessoas acham o seguinte, herdeiro legítimo é herdeiro verdadeiro, né? A pessoa muitas vezes procura a defensoria e fala assim, eu sou herdeiro legítimo, no sentido de que, eu sou herdeiro de verdade. Mas não, o herdeiro testamentário também é herdeiro o quê? De verdade. Então, na verdade, herdeiro legítimo não é usado no sentido de verdadeiro. Legítimo é utilizado no sentido de decorrente da lei. Então, herdeiro legítimo é aquele herdeiro que decorre da lei. E herdeiro testamentário é aquele que decorre do testamento. Ambos são herdeiros o quê? De verdade. Agora, olha a pergunta que eu faço para vocês, hein? Existe a legítima. E já vou explicar o que é essa legítima. Agora, olha só. Todo herdeiro legítimo tem direito à legítima? A resposta é não. Nós temos duas espécies de herdeiros legítimos. Nós temos os herdeiros legítimos necessários e nós temos os herdeiros legítimos não necessários. Qual a diferença, dos herdeiros necessários? Os herdeiros necessários também são chamados de herdeiros reservatários. Reservatários, tá? Deixa eu até colocar aqui para reservatários. Então, herdeiro legítimo é sinônimo de herdeiro reservatário, tá? E os herdeiros necessários também são chamados de facultativos. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. O que é herdeiro necessário e o que é herdeiro não necessário ou facultativo? Herdeiros necessários são aqueles herdeiros que têm o quê? O direito à legítima. E o que é legítima? É a parcela indisponível da herança reservada aos herdeiros necessários. Então, olha só, legítima vou explicar isso melhor, tá? Então, legítima é a parcela indisponível da herança reservada aos herdeiros necessários. Então, reparem o seguinte, pessoal. Um irmão, olha a pergunta que eu vou fazer, Um irmão procura vocês e fala o seguinte, olha, eu sou irmão, eu sou herdeiro legítimo? A resposta é sim. O irmão é herdeiro legítimo. É herdeiro que? Previsto em lei. Agora, o irmão, ele é herdeiro necessário? A resposta é não. O irmão é herdeiro facultativo. Então, reparem o seguinte. Quais são os herdeiros necessários, São 3 categorias de pessoas que são herdeiras necessárias. E nós temos que ler o artigo 1845, tá? Do Código Civil. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e cônjuge e companheiro. Cuidado porque está expresso no 1845 apenas quem? Descendente e cônjuge. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, olha só, como a colega aqui mencionou, o artigo 1845, ele prevê apenas o quê? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Mas os companheiros também o quê? São herdeiros necessários. Com base... obrigado. Desculpa. Não deixaram. Tá. Tá bom, obrigado. Então, olha só, pessoal. Então, pelo 1845, são herdeiros necessários apenas o quê? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Porém,
o STF equiparou em direitos sucessórios o companheiro ao cônjuge no ano de 2017. Logo a partir de 2017, cônjuge e companheiro têm direitos sucessórios equivalentes. Tá? Então, logo nós temos 3 categorias, né? Descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Então, essas 3 pessoas descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, são os descendentes. Ascendentes, pais, avós, bisavós e cônjuge e companheiro. Estes são os herdeiros necessários ou reservatários. Agora, olha só. Então, o que caracteriza o herdeiro necessário, hein? O que caracteriza o herdeiro necessário é o fato que dele ter direito a essa parcela indisponível da herança chamada de legítima. Mas olha o que eu pergunto para vocês. Estes herdeiros necessários podem ser afastados da legítima? Podem perder a legítima? A resposta é, excepcionalmente, se houver alguma causa de indignidade, como lá do 1814, do Código Civil. Como assim indigno? A pessoa praticou algum ato grave contra o autor da herança, exatamente. Ou se a pessoa praticou um ato grave contra o autor da herança, ou até contra algum parente do autor da herança. Está lá nos artigos 1814 e seguintes. Então, por exemplo, como a colega bem falou, a filha matou o pai. Ela vai receber a herança do pai? Não. Ela, desde que ela seja reconhecida. Exatamente. Exato. Sim. De 4 anos, sim. Sim, perfeito. Olha só, o direito, como a colega bem falou, o direito de reconhecer a indignidade, ou seja, a chamada ação para provar a indignidade, que é prevista lá no artigo 1815, parágrafos 1º e 2º, ele deve ser exercido no prazo de 4 anos após a abertura da sucessão. Se nenhum herdeiro propuser essa ação, esse direito de reconhecer a indignidade, ele decai e a pessoa vai herdar. Tem até uma curiosidade, porque houve uma alteração legislativa, e aí eu já alerto vocês, hein? Lá no código de vocês, deem uma olhada no artigo 1815. Tem que ter o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Se o código só tiver o parágrafo único, o código está desatualizado. Por quê? Esse 1815, ele teve um parágrafo acrescentado, que é o parágrafo 2º. E o que esse parágrafo 2º do artigo 1815 diz, hein? Ele diz o seguinte: o MP ele é legitimado para ajuizar esta ação de prova da indignidade. Mas a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: será que o MP é legitimado em todos os casos? A resposta é não. O MP só é legitimado, ou seja, ele só pode propor essa ação para provar a causa da indignidade se existir um incapaz, como por exemplo a pessoa é criança, adolescente, aí o MP pode ir lá e fazer o quê? Propor essa ação de causa, propor essa ação para provar a causa de indignidade. Agora imaginem, não existe nenhum incapaz, não existe nenhuma criança, nem adolescente, nem mesmo um adulto incapaz. O MP pode propor essa ação para provar a causa da indignidade? A resposta é não. Não. Salvo se, olha só, tem mais uma exceção, né? Então o MP só pode propor a ação de causa da indignidade se existir algum herdeiro incapaz ou se não existir nenhum outro herdeiro para propor esta ação. Por exemplo, só existia o filho e o pai, não existe mais nenhum outro parente. O filho mata o pai. Quem vai propor essa ação? Não teria uma outra pessoa legitimada. Então, não havendo um outro legitimado, o MP também pode propor esta ação visando demonstrar a causa de indignidade, com base lá no 1815, parágrafo 2º. Agora, olha, eu vou aproveitar que eu não tinha nem planejado falar de indignidade, mas já como nós entramos nesse ponto, eu vou falar rapidamente mais um detalhe. Olha que eu pergunto para vocês. Existem 4 irmãos, hein?
Nós temos os irmãos A, B, C e D. Aí o irmão A mata o pai. Os 4 irmãos são o quê? Adultos e capazes. Então, os 4 irmãos são adultos e capazes. Aí, um desses 4 irmãos, o irmão A, mata o pai. Aí eu pergunto, os demais irmãos podem dizer o seguinte: ah, não, o irmão A matou nosso pai, mas mesmo assim nós queremos que ele receba a herança. Então, por esse motivo, nós não vamos propor essa ação de prova. Obrigado. Nós não vamos propor essa ação de prova e de causa da indignidade. E aí, isso pode ser feito ou não, pessoal? Entenderam? Olha, entenderam? E aí, a colega perguntou, mas o MP não poderia intervir nesse caso, não é? Então imagina, nós temos 4 irmãos, o irmão A matou o pai. Os demais irmãos adultos e capazes falam assim, não, apesar do nosso irmão A ter matado o pai, vamos deixar ele receber herança, né? Isso é possível? Vamos pensar aqui, pessoal, herança envolve o quê? Direito patrimonial, que entre pessoas capazes é um direito o quê? Disponível. Esses irmãos, ainda, vamos imaginar o seguinte, ainda que esse irmão A que praticou o homicídio do pai, ele fosse considerado indigno, os demais irmãos não poderiam entregar a herança para ele? A resposta é sim, porque eles são adultos capazes. Isso versa sobre direito patrimonial que é disponível. Então a resposta é, o MP nesse caso não pode propor, não tem legitimidade, não pode propor. Exatamente, não tem nenhum incapaz, seja criança, adolescente ou adulto incapaz, e também o que? Existem legitimados, mas esses legitimados que são os irmãos, não querem propor a ação de prova de causa de indignidade. Ficou claro então, pessoal? Tá? Bom, agora olha só, então nós vimos que o herdeiro necessário é aquele que tem direito à legítima, mas esse direito à legítima pode ser afastado, não é isso? Seja pela indignidade, está lá no 1814 do Código Civil, seja pela deserdação, que está lá nos artigos 1961 e seguintes do Código Civil. Vou até aproveitar e fazer a distinção. Qual é a distinção entre indignidade e deserdação? A diferença entre indignidade e deserdação é a seguinte: para a pessoa ser reconhecida como indigna, basta que ela pratique um dos atos do artigo 1814. E aí, qualquer herdeiro, ou nos casos que nós falamos, o próprio MP, pode promover uma ação para provar a causa de indignidade. Agora, e olha o detalhe, hein? Então só nas hipóteses do 1814 pode-se propor uma ação para provar a causa de indignidade e qualquer herdeiro, tá? Qualquer herdeiro pode ser reconhecido como indigno. Até mesmo o herdeiro testamentário pode ser reconhecido como indigno. Agora, olha só, a deserdação ela é diferente. Por quê, hein? Só quem pode ser deserdado é herdeiro necessário. E a deserdação deve ser feita em testamento. Por quê, hein? Olha só. Por que só o herdeiro necessário pode ser deserdado? Eu vou explicar. Nós vimos que os herdeiros necessários, eles têm direito à legítima, não é isso? E eles só podem perder. E o que é legítima? Como vocês falaram, é a parcela indisponível da herança reservada aos herdeiros necessários, tá? Agora, olha só. Nós temos herdeiros necessários e não necessários. Se o herdeiro não é necessário, e até vamos falar quais são os herdeiros não necessários ou facultativos, hein? Os colaterais. Quem são os herdeiros colaterais, hein? Nós temos os colaterais de segundo grau. Quem são os colaterais de segundo grau? São os irmãos. E quem são os colaterais de terceiro grau? São os tios e sobrinhos. E nós temos os colaterais de quarto grau. Porque, olha só, são herdeiros apenas os colaterais de segundo, terceiro e quarto grau. Então, são colaterais de segundo grau, irmãos, colaterais de terceiro grau, tio e sobrinho, e colateral de quarto grau. Quem é colateral de quarto grau? O primo, os primos, o tio-avô e o sobrinho-neto.
Já vou explicar um pouquinho melhor essa questão do parentesco, tá? Vou até colocar aqui para explicar um pouquinho melhor, tá? Mas o irmão, tio, sobrinho, tio, avô, sobrinho, neto e primo, eles são colaterais. E os colaterais são herdeiros não necessários ou facultativos. Isso significa o quê, pessoal? Se uma pessoa tem um irmão, o irmão pode não herdar? A resposta é sim, o irmão não é herdeiro necessário. Então imagina. Sim. Sim, sim. Olha só, pessoal. Imagina, olha o que a colega falou aqui. Ela falou o seguinte. Pode mudar um pouquinho o seu caso? Vou mudar um pouquinho. Imaginem só. A pessoa, se ela pode ter descendentes. Imagina, a pessoa não tem filhos, não tem nenhum ascendente. Por exemplo, a pessoa não tem filho, não tem neto. Não tem pai, não tem mãe, não tem avós. Não tem cônjuge ou companheiro. Quem vai herdar, hein? Os colaterais. Os colaterais. Então, olha só. Lembra que nós vimos que são herdeiros necessários quem, hein? Descendentes. Por exemplo, filho, neto, bisneto, mas a pessoa não tem. Depois vem os ascendentes. Pais, avós, bisavós, só que a pessoa não tem. E em terceiro lugar, tem cônjuge e companheiro, mas a pessoa não tem cônjuge ou companheiro. Aí, quem vai ser chamado para herdar? Os colaterais. Aí, olha só, os colaterais são herdeiros o quê? Não necessários ou facultativos. Aí olha o que eu vou perguntar para vocês. Mesmo eu tendo um irmão, eu posso deixar todos os meus bens para um terceiro? A resposta é sim. Mesmo eu tendo um irmão, eu posso deixar todos os meus bens para um terceiro. Por quê? Porque o irmão ele é herdeiro não necessário ou facultativo. E olha o detalhe, sem motivo algum, tá? Sem motivo algum. Porque é muito comum na prática, né? Eu já vi casos como esse, né? O irmão falece, e o irmão falece sem deixar descendentes, sem deixar ascendentes, sem deixar cônjuge ou companheiro. E aí o irmão está pensando o quê? Que vai herdar tudo, né? Aí quando se descobre, o falecido deixou um testamento, dirigindo seus bens todos para um terceiro, para um amigo, por exemplo. Aí... Exatamente. Aí o irmão procura a defensoria dizendo o seguinte, olha, meu irmão fez um testamento, só que esse testamento é nulo, porque meu irmão era meu melhor amigo, como é que pode ele não deixar nada para mim? Eu sou irmão, como é que ele pode deixar todos os bens para um estranho? Aí eu pergunto, isso é possível? Esse testamento é legal? A resposta é sim, o testamento é legal, desde que tenha observado lá as formalidades. Perfeito. Sim. Sim. Perfeito. Perfeito. Como a colega falou, se a pessoa tinha bens no valor de 100 mil reais, a pessoa tinha bens no valor de 100 mil reais e tinha só irmão, pode deixar esses 100 mil para um terceiro. Agora, se ele tinha 100 mil reais e tinha um filho, aí ele pode dirigir para um terceiro os 100 mil reais? Não. Ele pode dirigir apenas o quê? 50 mil reais, porque os outros 50 compõem a legítima. O que você queria perguntar? Desculpa. Mas se for um pai falecido e tem um filho, ele quer deixar para outra pessoa também conta? Em parte. Então, olha só, o colega perguntou o seguinte, se a pessoa tem filhos, ela pode dispor de todos os bens? A resposta é não. Ela pode dispor apenas de parte dos bens. Então, a pessoa tem um patrimônio de 100 mil reais. E aí, tem filho, 50%, que no nosso exemplo equivale a 50 mil reais, é a legítima. E a legítima tem que ser dirigida para o filho. Exatamente, que é herdeiro necessário. Ou para os filhos, para qualquer herdeiro necessário. Agora, os outros 50 mil, a pessoa faz o quê? O que ela quiser. Entenderam isso? Ela pode dirigir a outra metade para um estranho sem qualquer problema. Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, agora, antes de entrar, tem várias questões de inventário e partilha que nós vamos comentar ainda. Mas eu só vou falar sobre a questão dos colaterais, que isso aí muitas pessoas têm dúvida. Então, olha, não confundam, hein? Olha a conclusão que nós chegamos aqui.
Os herdeiros podem ser legítimos, previstos em lei, ou testamentários, previstos no testamento. E nem todo herdeiro legítimo, porque o que é herdeiro legítimo? É o herdeiro previsto em lei, tá? Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima, tá? Porque herdeiro legítimo é herdeiro previsto em lei. E o que é legítima? É a parcela indisponível da herança reservada aos herdeiros necessários. Então, só quem tem legítima são os herdeiros legítimos necessários. Os herdeiros legítimos não necessários ou facultativos, que são os colaterais, não têm direito à legítima. Tranquilo? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos colaterais, porque nós temos que falar ainda da competência para o inventário e partilha, né? Bom, olha só. Nós temos duas classes de parentes pelo Código Civil, né? Os parentes podem ser parentes em linha reta e na linha colateral. Onde está isso, hein, pessoal? Isso está lá nos artigos 1591 e seguintes, tá? Então, esse parentesco está lá nos artigos 1591 e seguintes. Aí eu pergunto para vocês, o que é parente em linha reta? Porque diz lá, ó, o 1591 do Código Civil, ele diz que são parentes em linha reta aquelas pessoas que descendem umas das outras. Então vamos analisar aqui a seguinte situação. Nós temos A, B e C. A, B e C são parentes em linha reta. Por que eles são parentes em linha reta? Porque eles descendem uns dos outros. E como é feita a contagem do parentesco? A contagem do parentesco é feita da seguinte forma. Nós contamos pelo número de gerações. Então, olha só, o A é pai do B. Nós temos aqui uma geração, então nós temos 1 grau. Então, o pai e o filho são parentes em linha reta no primeiro grau. O A e o C. O A é avô de C. Logo, A e C são parentes em linha reta no segundo grau, porque nós contamos 2 gerações, ó, do avô para o neto, uma geração, 2 gerações. Então, o avô e o neto são parentes em linha reta no segundo grau. Então, repito, parente em linha reta é aquele que existe entre as pessoas que descendem umas das outras. Logo, mesma coisa, por exemplo, se tivesse o D aqui, seria um descendente em terceiro grau, seria o bisneto do A, não é isso? O B é filho do A, o C é neto do A, e o filho do C seria o quê? Bisneto do A e parente na linha colateral no terceiro grau, tá? Tranquilo, não é isso? Parentesco na linha reta é tranquilo, né? Agora, olha só, vamos falar do parentesco na linha colateral. Olha só, o parentesco na linha colateral existe da seguinte forma. Quem é parente na linha colateral? Aquela pessoa que possui um ancestral em comum. Não é aquela pessoa que descende da outra. A pessoa que descende da outra é o quê, pessoal? Parente em linha reta. Parente em linha reta, que são os ascendentes e descendentes. As pessoas que possuem um ancestral em comum são chamadas de colaterais. Então, quem possui um ancestral em comum e não descende um do outro é chamado de colateral. Então, vou repetir aqui, hein? Quem possui um ancestral em comum, mas não descende do outro, é parente na linha colateral. Olha só, vamos imaginar o seguinte. A é o pai de B e de D. A é o pai de B e de D. Se eu perguntar para vocês, o pai, em relação aos filhos, ele é parente na linha reta. Concordam comigo? Por quê? Porque os filhos, eles descendem dos pais. Agora, se eu perguntar, B e D são irmãos. Os irmãos, eles são parentes na linha reta ou são parentes na linha colateral? Eles são parentes na linha colateral. Por quê? Porque
Porque, imagine, um irmão descende do irmão? Não. Eu não descendo do meu irmão, da minha irmã, não. Mas quem são irmãos? São aqueles que possuem o quê? O pai ou a mãe em comum, ou os pais em comum. Então, reparem que os irmãos possuem o quê? Um ascendente em comum. Então, cuidado. Como os irmãos têm um ascendente em comum, eles são o quê? Colaterais, tá? Então, olha só, colaterais são aqueles que possuem um ancestral em comum, mas não descendem uns dos outros. Então, os irmãos são colaterais por quê? Porque eles possuem um ancestral em comum. Agora, olha só, como nós contamos o parentesco na linha colateral? Nós contamos da seguinte forma. Nós temos que encontrar o parente, por exemplo, B e D são irmãos, não é isso? Nós queremos saber em que grau os irmãos são parentes. A contagem é feita da seguinte forma. Nós subimos até o parente, que é o ancestral em comum, no nosso caso é o pai ou a mãe, e depois descemos até o outro parente. Então, nós contamos aqui os graus, ó, 1 até o A e 2 até o D. Então, a contagem, os irmãos, eles são o quê? Parentes da linha colateral em segundo grau, porque nós subimos até o ancestral em comum, que no nosso exemplo é o pai ou a mãe, e depois descemos até outro parente. Então, irmãos são colaterais em segundo grau, porque tem 2 gerações aí de diferença, tá? Olha esse detalhe, nós concluímos o seguinte, não existe colateral em primeiro grau. O colateral mais próximo que existe é o colateral de segundo grau. Por quê, hein? E o irmão é o colateral mais próximo. E por que não existe colateral de primeiro grau? Porque nós temos que ir até o ancestral em comum e depois ir até o parente que nós desejamos. Então, o parentesco mais próximo da linha colateral é o parentesco existente entre os irmãos, que é o colateral de segundo grau. Agora, olha o que eu vou perguntar. Então, já vimos que irmãos são colaterais de segundo grau. O B e o E, hein? Olha só, o B e o E. E é filho do irmão, não é isso? O B e o E, eles são o quê? Digam aí para mim. O B é o tio e o L é o sobrinho, não é isso? Imagine. O filho do seu irmão ou da sua irmã é seu sobrinho, tá? Então, olha só. Tio e sobrinho, né? Que no caso B e E. Eles são parentes da linha colateral em qual grau? Vamos contar aqui, ó. Nós temos que ir até um ancestral em comum, concordam comigo? 1, 2, 3. Logo, tio e sobrinho são parentes na linha colateral em qual grau, pessoal? Terceiro grau. Perfeito. E o contra... Então, olha só. O tio é parente na linha colateral em terceiro grau. E o sobrinho? Também. Também. Porque, olha só. O tio e o sobrinho são parentes na linha colateral em terceiro grau. Só uma curiosidade. Nós vimos que a pessoa... Se ela tiver descendente, por exemplo, filhos, o filho herda em primeiro lugar, não é? Se a pessoa não tem filhos, mas tem ascendentes, os ascendentes também herdam, não é isso? Se a pessoa tem cônjuge ou companheiro, o cônjuge ou companheiro também vai herdar. Agora, se a pessoa não tem filhos, não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge ou companheiro, e ela não tem irmão, ela não tem irmão também, mas ela tem tio e sobrinho. Se ela tem tio e sobrinho, ambos são colaterais de terceiro grau. Quem vai herdar em primeiro lugar, hein? O tio ou o sobrinho? Olha só, o 1843, ele dá preferência aos sobrinhos, tá? Olha o que fala o artigo 1843, olha o que ele fala. Na falta de irmãos, herdarão os filhos de irmãos. Quem é filho de irmão, pessoal? O sobrinho. 1843. E na falta dos sobrinhos, herdarão os tios. Então, olha esse detalhe, hein? Perfeito, havendo... Perfeito. Olha só, exatamente, havendo tio e sobrinho, existe a regra do 1843 que diz que o sobrinho herda em primeiro lugar. Mas, imaginem o seguinte... Se não existisse esta regra do 1843,
a herança seria dividida entre o tio e o sobrinho. Mas como tem essa regra do 1843, a preferência do sobrinho. Ficou claro então? Tá? Vamos seguir então para falar agora dos colaterais de quarto grau. O C e o E, eles são o quê, hein? Vamos pensar aqui. O C é filho do irmão e o D é filho do irmão. Os filhos de irmãos são que tipo de... Qual o nome que nós damos a esse parentesco, aos filhos de irmãos, hein, pessoal? Nós chamamos de primos. Imagine, você, o filho, não é isso? O seu filho e o filho do seu irmão, eles são o quê? Primos, tá? E os primos, eles são parentes na linha colateral em qual grau, hein? Vamos contar aí, ó. Você saiu do primo, ó. Vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Logo, primos são parentes na linha colateral em quarto grau, tá? Só que nós vimos que o primo não é o único parente na linha colateral em quarto grau. Nós temos mais dois parentes aí na linha colateral em quarto grau. Nós temos o primo, nós temos o tio-avô e temos o sobrinho-neto. Agora vocês podem pensar assim, poxa, vem cá, quem é esse tal desse tio-avô, hein? Imaginem, garanto que ninguém tem dúvida de quem é esse avô, não é isso? Quem é o avô? O avô é o pai, os avós, né, são os pais dos seus pais, não é isso? Exatamente. E o tio-avô? É o irmão do seu avô ou da sua avó. O seu tio-avô ou a sua tia-avó. Então, entenderam isso? Então, olha só. O irmão... Aí, olha só. Vamos lá. Vamos por partes, né? Mas vamos lá. O tio-avô e a tia-avó são os irmãos dos seus avós. Tranquilo, não é isso? Como seria aqui, hein? Olha só. Aí a gente tem que colocar um F aqui, né? Tá? Para dar esse exemplo do tio-avô. Olha só. O D é avô do F, concordam comigo? Porque o F é filho do E. E o F é neto do D. E aí, o irmão do D, ele é o tio-avô ou a tia-avó, não é isso? Então, vamos contar o número de graus aqui, ó. Olha o sobrinho-neto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tio-avô e sobrinho-neto são parentes na linha colateral em quarto grau. Agora nós já vimos que o tio-avô ou a tia-avó são os irmãos do avô. E quem é o sobrinho-neto? O sobrinho-neto, pessoal, nada mais é do que o neto ou a neta do seu irmão ou da sua irmã. Entenderam? Olha só. Seu irmão ou a sua irmã é avô. Você é o tio-avô. Entenderam? Imagine. Minha irmã é avó. O neto da minha irmã é o meu sobrinho-neto. Entenderam isso? Tá? Então, olha só, o neto da sua irmã é o seu sobrinho-neto. Tranquilo? Então, repito, tio-avô é o irmão ou a irmã dos avós. E o sobrinho-neto? Nada mais é do que o neto ou a neta do seu irmão ou da sua irmã. Entenderam? Enrolou muito. Tranquilo, né? Tranquilo. Sim, olha só, pessoal. O quarto grau. Exatamente. Sim. Pode ser o sobrinho neto. Sim. Sim. Sim, olha só. Olha o que a colega falou, que está perfeitamente correto. É o seguinte, se a pessoa tem herdeiros necessários, que nós já vimos que são os descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, os herdeiros necessários têm direito à legítima, que equivale a metade dos bens. Agora, se não tem nenhum herdeiro necessário, se só tem os colaterais, que são herdeiros facultativos, aí, imagine, e a pessoa não tem irmão, não tem tios nem sobrinhos. E se ela só tem, digamos, um sobrinho-neto, o sobrinho-neto vai herdar? A resposta é sim. Ele vai herdar porque ele é colateral em quarto grau. Entenderam isso?
Ah, não, se tiver um tio ou um sobrinho, ele vai o quê? Herdar, tá? Então ele vai herdar. Então segue a ordem, olha, tem irmão, sobrinho, tio, sobrinho neto. Porque mas não. Não, em primeiro lugar, herdam os irmãos, em segundo lugar, os sobrinhos, depois os tios, e aí em terceiro e último lugar é que vem os colaterais de quarto grau. O tio-avô, tia-avó, sobrinho neto e os primos, tá? Ficou claro? Porque todos são colaterais de quarto grau. Tranquilo isso, pessoal? Agora que nós já vimos então essa questão do parentesco, né, de quarto grau, vamos falar um pouquinho sobre o procedimento do inventário e da partilha. Imaginem o seguinte, uma pessoa fala assim, olha, um parente meu faleceu, meu pai, minha mãe faleceu, e aí eu quero, digamos assim, inventariar esses bens. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Qual seria o procedimento adequado, hein? O procedimento adequado seria um processo de inventário e partilha ou seria o arrolamento? Já ouviram falar nesse arrolamento, pessoal? E aí, qual seria o procedimento a ser utilizado? É claro que vocês podem falar assim, depende, né? Porque nós temos até o inventário extrajudicial, não é isso? Sim. E aí tem até um detalhe, né, que a colega falou assim, não havendo herdeiro incapaz nem testamento, é possível o inventário extrajudicial. Sim, não é possível inventário extrajudicial. Agora, olha só, eu até coloquei lá no nosso material, existe um enunciado do CJF que muda um pouquinho isso. Então, olha só, o artigo 610 do Código de Processo Civil, ele diz expressamente, se existir incapaz ou testamento, o inventário deve ser judicial, tá? Está expresso no 610. Só que existe o enunciado 600 do CJF que diz o seguinte, só lembrando, hein? Enunciado do CJF é um enunciado doutrinário, não é lei, tá? Não é jurisprudência. Olha o que diz o enunciado 600 do CJF. Após registrado judicialmente o testamento e sendo todos os interessados capazes e concordes, não havendo conflito de interesses, é possível a realização do inventário extrajudicial. Aí eu vou ter que explicar aí esse enunciado 600 do CJF. Olha só, pessoal, por que se houver testamento não pode haver inventário extrajudicial? Pelos 610. Por quê, hein? Porque quando a pessoa deixa um testamento, é necessário um procedimento judicial de confirmação deste testamento. Então, esse testamento ele deve ser confirmado judicialmente. Exatamente. Mas assim, só tem que a colega falou assim, primeiro é necessária a confirmação do testamento para depois que se fazer a abertura do inventário. Isso assim, o único cuidado, assim, é correto? Tudo bem, mas assim, o único cuidado que nós temos que ter é o seguinte, é o prazo para iniciar para abrir o inventário, que nós vamos ver que é um prazo de 60 dias. Sim, porque esse prazo de 60 dias... Senão a pessoa paga uma multa, até é raro, né, a pessoa cumprir esse prazo, porque assim, sim, mas se o inventário, sim, se esse inventário não for aberto em 60 dias, o que ocorre, hein? Há uma multa sobre o imposto de transmissão, que até nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos até falar um pouquinho sobre a lei estadual, isso, que agora é uma multa que depende do acervo e é progressiva. Então, olha só, se a pessoa, ela deixou que faleceu, ela deixou testamento, na prática, qual é a recomendação, hein? Olha, requeira a abertura do inventário e, ao mesmo tempo, requeira esse procedimento para
confirmação no testamento, e esse procedimento para verificar se o testamento ele é formalmente perfeito, ele está previsto lá no Código de Processo Civil, nos artigos 735 e seguintes. Então imagine, uma pessoa procura você na defensoria e fala assim, olha, eu quero requerer a abertura do inventário, porque um parente meu faleceu e sou herdeiro. Você verificando que existe um testamento, devem ser instaurados dois procedimentos, hein? A abertura do inventário e o procedimento de confirmação do testamento. E o que vai acontecer na prática, hein? Na prática, quando você requerer a abertura do inventário, o juiz ele vai dizer o seguinte, olha, cadê a decisão confirmando o testamento? Aí você vai informar lá no inventário o seguinte, eu já ajuizei o procedimento de confirmação do testamento e estou aguardando a decisão. E assim que for proferida uma decisão determinando o cumprimento do testamento, o que nós temos que fazer? Juntar esta decisão que determinou o cumprimento do testamento no inventário. E se na verdade não se determinar o cumprimento do testamento, porque, por exemplo, há algum defeito formal, algum vício formal, se houver algum vício formal, o testamento ele não será cumprido. Por exemplo, como assim não há um vício formal? Vou explicar. Faltam testemunhas. A pessoa fez um testamento, testemunha é um requisito essencial para o testamento e não tem testemunhas no testamento. Esse testamento, ele provavelmente o quê? Não será cumprido. O juiz vai dizer, olha, falta um requisito formal, por isso eu não vou determinar o cumprimento do testamento. Entenderam isso, pessoal? Vou explicar. Olha só, por que o juiz, ele normalmente aguarda a decisão determinando o cumprimento ou não do testamento para dar andamento ao inventário? Pela seguinte razão. Lembram que nós falamos até no início que o inventário é a fase do procedimento do inventário e partilha em que os sucessores são descritos e os bens também? O testamento, ele pode influenciar o quê? Nos herdeiros. Ele pode, por exemplo, nomear uma terceira pessoa como herdeira, não é isso? Pode nomear uma pessoa que não é herdeira legítima, ou seja, não é herdeira pela lei, no testamento. E aí isso não vai mudar o inventário? Vai, não é isso? Então, para que o juiz não, digamos, dê andamento ao inventário e por exemplo, deu andamento ao inventário e no final o testamento não foi confirmado. Imagine, se ele deu andamento ao inventário conforme o testamento determinava e depois o testamento não foi confirmado. Ele vai ter que o quê? Anular todo aquele procedimento. Entenderam isso? Então, para evitar perda de tempo, o inventário só tem andamento. E olha o detalhe, o inventário tem que seguir o quê? O que está previsto no testamento. Por isso, o inventário só tem andamento quando o testamento ele é confirmado. Tá? Agora, olha só. Então, a ideia do legislador, então nós vimos que, em regra, pelo artigo 610 do Código de Processo Civil, só pode haver inventário extrajudicial se não houver testamento ou se também não existir o quê? Interessado incapaz, ou seja, todas as pessoas são capazes. Agora, e se uma pessoa procura vocês na defensoria e pergunta o seguinte, olha, existe testamento, mas eu quero fazer um inventário extrajudicial. É possível? A resposta é sim, com base no enunciado 600 do CJF. É possível, tá? E aí o que vai ser feito? Não vai se requerer a abertura do inventário, vai se requerer apenas o cumprimento do testamento. Vai se instaurar apenas o procedimento para confirmação, para cumprimento do testamento. Vai ser proferida, por exemplo, sendo proferida uma sentença, determina o cumprimento do testamento, você pega essa sentença e leva lá no cartório de notas para lavrar a escritura pública de inventário e partilha. Entenderam isso, pessoal? Foi confirmado judicialmente. Perfeito. Então, muito cuidado, hein? Antes não podia, exatamente. Olha só,
Sim, é até um detalhe interessante, pelo seguinte, olha só, o enunciado 600 do CJF é um enunciado doutrinário. O Código de Processo Civil é uma lei federal. E o artigo 610, ele é claro ao dizer, olha, se houver testamento, o inventário tem que ser judicial. Mas após o enunciado 600 do CJF, tem se permitido o quê? Inventário extrajudicial, mesmo que a pessoa tenha deixado testamento, desde que ela já tenha o quê? Realizado o procedimento de confirmação de testamento judicialmente. Então, cuidado, hein? Então, eu sugiro o seguinte, coloque uma remissão lá no 610 do CPC ao enunciado 600 do CJF. Mas até um comentário meu, né? É estranho, né? Um enunciado se sobrepor, não é isso? Se sobrepor à lei, se sobrepor ao código. Porque, hierarquicamente, a lei está o quê? Acima na escala de hierarquia, não é isso? Mas podem ir lá no cartório de notas e falar o seguinte, olha, o falecido deixou testamento, eu já tenho a sentença determinando o cumprimento do testamento. Posso fazer o inventário extrajudicial? Vão dizer, claro, é só trazer aqui a documentação, tá? Bom, agora que nós já vimos essa questão, né, que é possível inventário extrajudicial mesmo havendo testamento, se existir a sentença prévia, né, determinando o seu cumprimento, vamos voltar àquela questão. Olha só, uma pessoa procura vocês e fala assim, olha, um parente meu faleceu, sou herdeiro, e eu quero requerer a abertura de um inventário. Aí a pergunta é a seguinte, o inventário e partilha é um procedimento mais completo, mais amplo. Existe um procedimento mais simplificado, chamado de arrolamento. Já ouviram falar nisso, pessoal, em arrolamento? Então, olha só, além do inventário e partilha, existe o arrolamento. O que seria este arrolamento, hein? Seria uma espécie de inventário mais simplificado. Quando é admissível o arrolamento? Em duas hipóteses. Existem duas espécies de arrolamento. O arrolamento sumário, previsto lá nos artigos 659 e seguintes do CPC. O que é esse arrolamento sumário, hein? É o arrolamento realizado quando todas as partes são maiores e capazes e estão de acordo com a partilha. Então imaginem, uma pessoa procura vocês e diz o seguinte, olha, todas as pessoas são maiores, capazes, estão de acordo com a partilha. O que vocês vão fazer, hein? Olha só. Sim, então, olha, isso é um detalhe, hein? Vocês podem pensar assim, poxa, vem cá, se todos são capazes e estão de acordo com a partilha, por que não se faz o inventário extrajudicial? Porque a pessoa tem esta opção. Ela não é obrigada a fazer o inventário extrajudicial, mesmo que todos sejam maiores, capazes e concordes. Entenderam isso? Então, olha só, todo mundo é capaz, todo mundo está de acordo. A pessoa é obrigada a fazer o inventário extrajudicial? Não. Ela pode fazer, sim. Sim. É isso. Não, olha só. Na verdade, o arrolamento é um inventário simplificado. Então, é um inventário... Eu costumo fazer uma comparação com o antigo CPC, porque agora no novo CPC o procedimento é sempre comum, não é isso? Mas no antigo CPC não existia o procedimento sumário e ordinário? Esse arrolamento é como se fosse um procedimento sumário, um procedimento mais simplificado, tá? Então imagina, a pessoa procura você e fala assim, olha, todos os sucessores são capazes, não há nenhum incapaz, todos são capazes e estão de acordo com a partilha. Você vai dizer, olha, existem duas opções. Quais são as duas opções? Ou o inventário extrajudicial ou o arrolamento sumário, com base lá no artigo 659 do CPC. Ficou claro? Aí a pessoa tem essa opção de utilizar o procedimento judicial ou utilizar o procedimento extrajudicial, tá? Agora, imaginem o seguinte, existe um outro tipo de arrolamento, que é o arrolamento comum. Que arrolamento comum é esse, pessoal? É o que está previsto lá nos artigos
664 e seguintes do CPC, tá? 664 e seguintes. Nós já vimos que o arrolamento sumário lá do 659 é aquele em que as partes são capazes e concorde, não é isso? Está lá no 659. Agora, o arrolamento comum é aquele em que o valor dos bens não supera 1.000 salários mínimos. Então, arrolamento comum não depende da concordância das partes. Arrolamento comum é aquele em que o valor dos bens não supera 1.000 salários mínimos. Então, imagine o seguinte, o falecido deixou bens no valor de 500 mil reais. 500 mil reais supera 1.000 salários mínimos? Não, não supera 1.000 salários mínimos. O salário mínimo ele é o quê? 954. E 1.000 salários mínimos seriam o quê? 954 mil reais. Então, se a pessoa deixou bens no valor de 900 mil reais, não supera 1.000 salários mínimos e pode ser utilizado esse procedimento do arrolamento comum, tá? Bom, mesmo não havendo acordo, tá? Mesmo não havendo acordo. Aí, olha um problema que existe na prática, que a defensoria tem enfrentado na prática. Olha só. Tem alguma... como eu falei, o procedimento do arrolamento é diferente do procedimento do inventário e da partilha. Quando é utilizado o procedimento do arrolamento, o imposto de transmissão ele não é calculado judicialmente. Ele é objeto de lançamento administrativo. Isso está lá no artigo 662, parágrafo 2º do CPC. Então, o artigo 662, parágrafo 2º do CPC diz isso. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo. Logo, ele não é calculado judicialmente. Tá, repito, está no 662, parágrafo 2º. Agora, quando é utilizado o procedimento de inventário e partilha, o imposto é calculado judicialmente? A resposta é sim, tá? Está lá no artigo 638 do CPC, que diz, feito o cálculo, serão as partes ouvidas, né? E o juiz vai julgar o cálculo do imposto. Está lá no 638, parágrafo 2º. Então, eu vou explicar. O parágrafo 2º, né, do 662. Eu vou explicar. Olha só. No inventário e partilha, o imposto é calculado judicialmente. E olha só, vocês podem imaginar o seguinte, mas vem cá, qual é o interesse prático? Vocês vão entender já já. Não, olha só, não. O cálculo do imposto é feito da seguinte forma. No inventário e partilha em que o cálculo é judicial, imagine, o inventariante dá valor aos bens. O inventariante fala, olha, esse apartamento vale 100 mil reais. A fazenda pública e os herdeiros, eles são ouvidos. Se os herdeiros disserem, ok, vale 100 mil reais mesmo, e a fazenda pública disser, vale 100 mil reais, não tem problema nenhum. Agora a fazenda pública pode dizer, olha, esse bem não vale 100 mil, esse bem vale 200 mil reais. Se os herdeiros inventariantes concordarem, ótimo, não vai ser feito o cálculo. Agora, se houver uma discordância, ou entre os herdeiros, e a fazenda pública, aí haverá necessidade de cálculo do imposto. E aí o juiz manda o quê? Desculpa, cálculo do imposto não, avaliação do bem. Avaliação do bem. E aí o bem vai ser avaliado. No final, imagine, confirmaram que o bem valia 100 mil reais mesmo. E aí o imposto vai ser pago com base o quê? No valor do bem, 100 mil reais. Ficou claro isso então, pessoal? Agora, olha só, então o juiz ele julga o quê? Por uma decisão interlocutória, que é inclusive agravável. Então, quando o juiz julga o imposto, ele profere uma decisão interlocutória, que você pode inclusive o quê? Interpor o recurso de agravo de instrumento. Ficou claro isso, pessoal? Agora, quando o procedimento não é do inventário, quando o procedimento é do arrolamento, o cálculo do imposto não é feito judicialmente. A pessoa faz até pela internet, né? Ou lá na Secretaria Estadual de Fazenda, faz o cálculo do imposto. Vocês podem falar,
E qual o problema em se fazer um cálculo do imposto diretamente com a Fazenda Pública Estadual, né, com a Secretaria de Fazenda? Imagine o seguinte, você está lá na Defensoria acompanhando o arrolamento, e aí o assistido da Defensoria diz o seguinte, olha, o imóvel vale 100 mil, a Fazenda Pública disse que ele vale 500 e lançou o imposto com base em 500. Olha só, você não vai poder interpor nenhum recurso judicial por essa decisão. A pessoa pode até interpor um recurso administrativo, mas não há possibilidade de interposição de recurso judicial, porque o cálculo é feito exclusivamente na esfera administrativa. Entenderam o inconveniente? Entenderam o problema? Não é bom. Claro, por que não é bom? Exatamente. Em relação ao cálculo do imposto, exato. Sim. Exatamente. Então, olha só. Sim, não imagine. E a Fazenda Pública é totalmente o quê? Parcial, não é isso que ela vai dizer. Ela vai dizer, olha, eu quero arrecadar mais imposto, então esse imóvel vale 100 mil, mas eu vou dizer que vale 500 mil, exatamente. E aí, repita, a pessoa pode recorrer na via administrativa. Só que na via administrativa, quem vai julgar? É a própria Fazenda Pública. E aí, digamos, dificilmente, ou até impossivelmente, a Fazenda Pública é o quê? Vai prover esse recurso. Então, exatamente. Aí, olha só, o que a Defensoria faz, hein? Para, digamos, facilitar uma... Sim, Não, olha só. O núcleo na Defensoria Pública, e aí eu vou chegar até num problema que está acontecendo na prática. O núcleo da Defensoria Pública, que faz as iniciais, ele até antevendo, né? Olha, para não prejudicar a pessoa, o que ela faz? Mesmo que o valor dos bens não ultrapasse 1.000 salários mínimos, o que a Defensoria faz? Ajuiza o inventário. Exatamente, ajuiza o inventário, não o arrolamento. Não, mas olha o problema. Aí olha o que eu vou questionar aqui. Mas vem cá, quando o valor dos bens não supera 1.000 salários mínimos, é impositiva a utilização do procedimento do arrolamento ou é uma mera opção? E aí? A Defensoria sustenta que é uma opção, dizendo o seguinte, olha, eu posso utilizar o procedimento do arrolamento ou eu posso utilizar o procedimento do inventário. Mas sabe o que tem prevalecido aqui no TJ, pessoal? Tem prevalecido o entendimento que é obrigatório o procedimento do arrolamento quando o valor dos bens não supera 1.000 salários mínimos. E aí isso acaba sendo ruim para o assistido em relação ao cálculo do imposto. Por quê? Se a Fazenda Pública fizer um cálculo de acordo com o valor real mesmo do bem, ótimo. Agora, não tem feito. Olha só, exatamente, antigamente se utilizava o valor venal lá do IPTU. Hoje em dia não. Sim, em alguns processos sim. Sim, é melhor, vai pagar menos imposto. Sim, então olha só. É verdade, Mas imagine, quanto menor a avaliação do bem, que a colega perguntou essa questão da avaliação, né? Quanto menor a avaliação, menos imposto você vai pagar. E você pode ter até uma isenção. Até já vou falar sobre a lei estadual, né? Porque na verdade o imposto de transmissão causa-mortes é uma, digamos, é uma lei estadual, que a gente vai falar agora. Olha só, se vocês forem lá, querem ver? É a lei 7174 de 2015. Essa lei estadual 7174 de 2015, ela trata desse imposto, de vários tributos estaduais, e inclusive sobre esse imposto, né, de transmissão causa-morte. Olha por que é importante o valor dos bens. Pelo seguinte, se vocês forem lá no artigo 8º,
existe uma hipótese de isenção, olha o que fala o artigo 8º, tá? O artigo 8º, inciso 17. Quer ver? 17 não, é 18. Olha o que ele fala. Não, 17, 18, não é esse não. Eu vou encontrar o inciso aqui. Ah, tá aqui, ó. Desculpem, é o inciso 11, tá? Lá no artigo 8º, inciso 11, diz o seguinte, ó, que é isento do pagamento do imposto de transmissão causa-morte os imóveis residenciais a pessoas físicas, desde que a soma do valor dos mesmos não ultrapasse 60.000 UFIR, tá? O FIR é uma unidade fiscal que todo ano ela é reajustada. Quanto é uma UFIR, hein, pessoal? Uma UFIR é R$ 3,29. Vamos arredondar aqui para R$ 3,30, tá? Se nós fizermos um cálculo de R$ 3,30 vezes 60.000 FIR, nós vamos chegar a um valor de aproximadamente um pouco menos de R$ 200 mil. Então, nós concluímos o seguinte: se o valor dos imóveis for de 150 mil reais, está isento do pagamento do imposto de transmissão, tá? Então, por isso que a avaliação ela é determinante. E um outro detalhe, vocês podem perguntar assim, mas qual é a alíquota devida caso seja ultrapassada esta isenção, né? Caso os imóveis sejam avaliados em mais de 60.000 FIR, que dá aproximadamente, como eu falei, aproximadamente R$ 200 mil. Aí a resposta está lá no artigo 26, tá? A alíquota, ela é progressiva. Quanto maior o valor do monte, maior é a alíquota. Então, olha o que diz o artigo 26. Diz o seguinte, ó, o imposto é calculado aplicando-se o valor fixado para a base de cálculo, considerando a totalidade dos bens. Então, em resumo, 26 diz o seguinte, o artigo 26 lá dessa lei estadual, que trata desses impostos estaduais, diz o seguinte: o imposto é calculado considerando a totalidade dos bens e a alíquota é de 4% se o valor dos bens for de até 70.000 UFIR. Então, olha só, nós já vimos, a UFIR ela é R$ 3,29, vamos arredondar para R$ 3,30. Aqui daria mais ou menos R$ 230 mil. Se o valor dos bens é de até 70.000 UFIR, ou seja, R$ 230 mil, a alíquota é de 4%. E aí vai aumentando, ó. Se o valor dos bens supera 70, no artigo 26, tá? Está no artigo 26. Exatamente, artigo 26 da Lei 7174 de 2015. Sim, para ele ter uma ideia. Sim. Sim. E aí você pode, se a pessoa perguntar, quanto deve ser o imposto, né? Sim, sim. E aí você já pode falar, olha, depende do valor dos bens. Sim. E aí, olha só, se o valor dos bens superar 70.000 FIR e não ultrapassar 100.000, a alíquota é 4,5%. Se for entre 100.000 FIR e 200.000 FIR, a alíquota é 5%. Se for entre 200.000 FIR e 300.000 FIR, a alíquota é 7%. E se o valor dos bens superar a 400.000 FIR, a alíquota é 8%. Então, só para nós termos uma ideia, 400.000 FIR, vamos lá, o MUFIR é 3,29, vamos arredondar para 3,30. 400.000 FIR daria o quê? 1 milhão, daria mais ou menos mais de 1.320.000, daria uma alíquota de 8%. Ficou claro? Então, a alíquota ela é progressiva, tá? A alíquota do imposto está lá no artigo 26. Agora, só um último detalhe. Cuidado, porque a multa ela também é progressiva. Via de regra, o prazo para abertura do inventário é de 60 dias. Tá? E se a pessoa não abrir o inventário em 60 dias, nós já vimos que incide uma multa de
10% sobre o valor do imposto. Onde está isso, hein? Está lá no 37, inciso 1º, tá? Da mesma lei, 7174 de 2015. O 37, inciso 1º fala, ó, quem não, né, fizer a declaração e efetuar o pagamento do imposto, né, está sujeito a uma multa de 10% sobre o valor do imposto. Não é sobre o valor dos bens, tá? É sobre o valor do imposto. E imagina, o imposto é 10 mil reais. Sim. Sim, imagina, o imposto devido é 10 mil reais. E aí a multa vai, se existir uma multa, a multa será de R$1.000. Entenderam isso? Então, repita, imposto 10 mil, a multa será de R$1.000. Agora, essa multa, ela é progressiva. Olha o que diz lá o 37, inciso 1º, que isso é importante, hein? Que diz o seguinte, ó, essa multa, ela será de 10%, e a cada 12 meses percentuais será acrescido o quê? Mais 10% até o limite de 40%. Então, muitas pessoas procuram a defensoria e falam assim, ah, olha, eu não abri o inventário no prazo de 60 dias, agora já se passaram 90 dias, então não tem mais pressa não, né? Porque já se passou 60 dias. A resposta é, tem pressa sim. Por que tem pressa sim? Porque senão essa multa ela vai o quê? Aumentando 10, 20, 30 até 40%. Ficou claro? Então incide a multa de 10%. Depois da multa de 10%, a cada 12 meses vai se acrescendo o quê? Mais 10% até o limite de 40%. Tranquilo então, pessoal? Tá? Então aí a importância de abrir dentro do prazo o inventário. Não, olha só, imagina, não tem problema. Se passarem 10 anos, imagina, abrir a pessoa falar, ah, já se passou o prazo de 60 dias, deixa 10 anos. Assim, não tem problema, só que a multa será de 40%. A multa sobre imposto de transmissão será de 40%, tá? Vamos agora falar, pessoal, da questão da competência, tá? Da competência para o processo de inventário e partilha. Olha só o que eu vou questionar aqui. Onde deve ser aberto o inventário e a partilha, hein? A resposta está lá no artigo 48 do Código de Processo Civil. Olha o que diz lá. O artigo 48 do CPC, ele fala o seguinte, ó. O foro do domicílio do autor da herança é o competente para inventário, partilha, e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Está lá no artigo 48 do CPC. Bom, então o inventário judicial, ele deve ser aberto onde, hein? Com base lá no artigo 48, no domicílio do autor da herança. Agora imaginem o seguinte, e se o autor da herança, ele não tinha domicílio certo? Se ele não tinha domicílio certo, aí vem as opções, né? Lá do artigo 48, parágrafo único. Diz lá, foro da situação dos bens imóveis. Então, repito, se ele não tinha domicílio certo, mas ele tinha bens em São Paulo, o inventário deve ser aberto em São Paulo. Entenderam isso? Imagina, não tem domicílio certo, mas ele tem um imóvel em São Paulo. Esse inventário pode ser aberto, deve ser aberto em São Paulo. Então, primeira opção qual é? Domicílio do autor da herança. Está lá no artigo 48 do CPC. Segunda opção qual é, pessoal? Local da situação dos imóveis. E aí vocês podem pensar assim, vem cá, tudo bem, se ele é domiciliado no Rio de Janeiro, o inventário tem que ser aberto aqui no Rio de Janeiro. Se ele é domiciliado em São Paulo, o falecido, né? O inventário tem que ser aberto em São Paulo. Se ele não tem domicílio, você vai ver a localização dos bens imóveis. E aí, se ele tem imóveis no Rio, ele não tinha domicílio certo, mas tem imóveis no Rio, o inventário tem que ser aberto o quê? No Rio de Janeiro. Agora imagine, o autor da herança não tem domicílio certo
e tem imóveis no Rio e em São Paulo. Se o autor da herança não tem domicílio certo e tem imóveis no Rio e em São Paulo, onde deve ser aberto o inventário, hein? Olha só, em qualquer dos locais, isso era no CPC de 73, tá? Agora, imagine, se a pessoa tem um apartamento no Rio, um apartamento em São Paulo, e não tinha domicílio certo, exatamente, ele pode... Exatamente. Então, se a pessoa tem imóveis em duas cidades diferentes, em duas comarcas diferentes, no nosso exemplo, Rio e São Paulo, o inventário pode ser aberto no Rio ou em São Paulo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: e se por acaso forem abertos dois inventários, hein? Um no Rio e um em São Paulo, qual que vai prevalecer? Exatamente. Olha só, aquele que está... vai prevalecer aquele inventário que estiver no juízo prevento. E a prevenção, em nosso novo CPC, a prevenção existe daquele em que o processo foi iniciado, que, em primeiro lugar, está lá no artigo 59, que diz: a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, olha só, aquele inventário que for distribuído primeiro é o que vai seguir. Por isso é que na hora da distribuição tem até, fica registrado inclusive o horário, né? Se você vai lá, olha, foi distribuído no dia 1º de dezembro de 2018, às 2 horas, 31 minutos e 29 segundos. Tem a hora exata? Sim, exatamente. Essa prevenção vale para qualquer processo. Então imagine, o autor da herança não tem domicílio certo, tem imóvel no Rio e tem imóvel em São Paulo. Vai ficar prevento aquele que for iniciado em primeiro lugar. Ficou claro então, pessoal? Tá? Bom, então se uma pessoa procura a defensoria dizendo: ah, não, olha, o autor da herança não tinha domicílio certo, mas ele tem bem só em São Paulo, esse inventário vai ter que ser aberto em São Paulo. Ficou claro isso, pessoal? Tá? É claro que o procedimento no núcleo da defensoria a pessoa vai ser atendida no seu bairro, não é isso? Então ela é atendida no núcleo do bairro, o defensor vai fazer lá a abertura do inventário e a pessoa vai distribuir lá em São Paulo, exatamente, vai distribuir lá no local competente para o inventário, tá? Bom, agora, o 48, parágrafo único, ele diz: não havendo imóveis, porque nem sempre a pessoa deixa imóveis, não é isso? Ela pode deixar outros bens, não é isso? Deixa, por exemplo, carro, por exemplo. E aí o 48, parágrafo único, inciso 3º, diz: não havendo imóveis, é competente o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então imagine, a pessoa não tem domicílio certo e não tem imóveis, mas ela tem um carro. O carro está aqui no Rio de Janeiro. A comarca do Rio de Janeiro é competente o quê? Para processar e julgar este inventário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, olha a preferência, hein? A preferência é, em primeiro lugar, o foro do domicílio do autor da herança. Em segundo lugar, a preferência é pelo local da situação dos imóveis. Ah, mas se tiver imóveis em diversos locais? Qualquer deles, tá? Ah, e se não existirem imóveis? Pelo local dos móveis. Ah, mas existem móveis em vários locais. Em qualquer dos locais onde estiverem os bens móveis. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, agora vamos analisar uma questão sobre a universalidade do foro, do foro do inventário. O 48 do CPC, ele diz o seguinte, o foro do domicílio do autor da herança é o competente para inventário, partilha, e diz lá na parte final, artigo 48 do CPC, e para todas as ações em que o espólio for réu. Ele fala o foro do domicílio do autor da herança. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Foro é sinônimo de vara? Foro é o quê, hein? Foro é sinônimo de comarca.
Então, olha só, o 48, exatamente. Então, olha o detalhe. Vocês vão ver onde eu quero chegar. O 48 fala, o foro do domicílio do autor da herança é o competente para todas as ações em que o espólio for réu. Foro é sinônimo de comarca. É diferente. Juízo é sinônimo de vara. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Uma pessoa procura vocês e questiona o seguinte, olha, eu quero ajuizar uma ação em face do espólio. O espólio tramita na comarca de... o inventário tramita na comarca de Nova Iguaçu. Então, o inventário tramita na comarca de Nova Iguaçu e a pessoa quer ajuizar uma ação de cobrança em face do espólio. Essa ação de cobrança deve ser ajuizada onde, hein? Em Nova Iguaçu. Porque a universalidade de foro, não é isso? Todas as ações em que o espólio for réu devem ser ajuizadas o quê? No foro, ou seja, na comarca em que tramita o inventário. Agora, olha a pergunta. Isso é para facilitar a defesa do espólio. Agora, olha só. Em qual vara? Entenderam isso? A pessoa procura vocês e fala, olha, o falecido me deve aqui tanto. Aí você quer ajuizar uma ação de cobrança. Não, mas olha só, olha a diferença. Se você tem um título executivo ou um título de crédito, que seria um título executivo extrajudicial, você pode habilitar o seu crédito diretamente o quê? No inventário. Você diz, olha, eu sou credor desse valor aqui, e aí o inventariante vai ser ouvido, os herdeiros serão ouvidos, e não havendo nenhuma controvérsia, o seu valor será pago, tá? Agora, e se você não tem um título executivo nem um título de crédito, que também seria um título executivo extrajudicial, aí você vai ter que ajuizar uma ação de cobrança. E essa ação de cobrança em face do espólio, ela vai ser ajuizada na vara com competência de sucessões ou ela vai ser ajuizada numa vara civil, hein? A resposta é, ela tem que ser ajuizada na vara civil. Perfeito. Sim. Perfeito. E olha o detalhe, hein? Vocês, então, cuidado. A ação de cobrança vai ser ajuizada na vara civil. Vocês não podem perguntar assim, mas vem cá, não é na vara com competência sucessória? A resposta é não. Por que não? Porque a universalidade não é de vara, não é de juízo. A universalidade é de foro ou de comarca. Vou dar um exemplo muito comum na prática, isso acontece toda hora. A pessoa falece e aí aparece a companheira na defensoria dizendo, olha, eu sou companheira. Isso até foi cobrado em prova e na prática a gente vê toda hora. A pessoa fala, olha, eu sou companheira. E eu sou companheira e não tenho um contrato de união estável. Imagina, os filhos instauraram o inventário, aí a companheira vai lá na vara com competência sucessória, ou até se habilitou, né? Imagina, os filhos iniciaram o inventário. E aí a companheira foi lá na vara com competência sucessória. Eu falo vara com competência sucessória porque na capital tem vara especializada, mas você em alguns fóruns regionais, em algumas comarcas não tem. Pode ser a vara de família, depende do caso, né? A vara de família às vezes tem competência sucessória. E aí vem a companheira, aí imagina, os filhos iniciaram o inventário dos bens do falecido pai. Aí a companheira vai para se habilitar no inventário e os filhos dizem, não, ela não é companheira nada, ela só era namorada do nosso falecido pai. E aí, surgindo uma controvérsia, ela tem que provar a união estável. Por quê? Olha, depende. Depende, eu até vou explicar por quê, o que ocorre. O inventário é um procedimento documental. Como assim um inventário é um procedimento documental? Isso está lá no artigo 612 do CPC. O 612 do CPC diz o seguinte, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que estejam provados por documento. Então, o 612 do CPC exige que haja prova documental. Está lá no 612 do CPC, tá? Aí olha o problema. Nós sabemos que contrato de união estável não é requisito,
para o reconhecimento da união estável. Mas esse contrato de união estável, ele, digamos, facilitaria muito o quê? No inventário, porque você já apresentaria o documento escrito. Então, se não há um documento escrito, o que acontece na prática? Se todos os sucessores são capazes e concordam e dizem, olha, ele é companheira mesmo, o juiz ele vai admitir a companheira como meieira, como herdeira, como que for, tá? Agora, se houver uma discordância ou se existir um incapaz, olha o detalhe, hein? Se houver discordância, o juiz vai dizer o seguinte, companheira, ajuize uma ação de reconhecimento de união estável. E também, mesmo que não haja discordância, se existir algum incapaz, o juiz vai dizer, olha, companheira, ajuize uma ação de reconhecimento de união estável. Entenderam isso? Sim, então. Exatamente. Sim. Então, havendo discordância ou havendo incapaz, perfeito. Exatamente. Vou falar da reserva do quinhão. Eu vou te falar. Só que aí o pai morre, tem uma companheira, a herança não se comunicava. Agora, a herança não se comunicava. Não, olha só. A pergunta da colega é a seguinte: a herança, a verdade é assim, o cônjuge, ele herda, olha só, a herança, uma coisa é a meação, outra coisa é a herança. Como assim, hein? Uma coisa é meação, outra coisa é herança. Imagine o seguinte. Entendi. Sim, olha só. A herança não se comunica? A resposta é depende. Eu entendi perfeitamente. A resposta é depende do regime matrimonial de bens. Então, olha só. Se eu sou depende do regime de união estável. Se eu sou casado ou vivo em união estável pela comunhão parcial, o cônjuge ou companheiro terá direito à herança. Se eu sou casado, se eu sou casado ou vivo em união estável pela comunhão parcial, a herança não integra a meação. Então imaginem, não integra a meação. Imagina, eu vivo em união estável. Se eu recebo uma herança, isso não integra a meação. Agora, se um dos companheiros ou cônjuge falece, porque olha só, não confundam direito à meação com direito sucessório. O direito à meação decorre do regime de bens do casamento ou da união estável. E a herança decorre de direito sucessório. Então imaginem, a pessoa pode ser casada pelo regime da separação de bens, separação convencional. Mas quando o cônjuge ou companheiro falece, ela pode ter direito o quê? À herança. Entenderam isso? Então não confundam meação com direito à herança. Entendeu mesmo ou não? Ficou claro? Então a meação decorre do regime de casamento, de bens. Sim, olha só. A resposta é, aí olha só, a gente teria que falar isso assim, isso está lá no 1829 do Código Civil. O cônjuge ou companheiro, ele pode ter direito à meação, e a meação vai depender do quê? Do regime matrimonial de bens. Se é casada pela comunhão universal, comunhão parcial, e pode ter ou não direito sucessório. A resposta é, isso vai depender também do regime matrimonial de bens. Então, o cônjuge ele pode ser só herdeiro, ele pode ser só meieiro e pode ser herdeiro e meieiro. Isso é importante na prática? É. Por que é importante na prática? Porque o cônjuge, quando recebe meação no inventário, imagine, o casal era casado pela comunhão universal. O cônjuge, quando concorre com o filho, não é herdeiro.
Se o cônjuge é casado pela comunhão universal, por exemplo, e o casal tinha um patrimônio de R$100 mil e 2 filhos. O casal casado pela comunhão universal, tá? Tinha um patrimônio comum de R$100 mil e 2 filhos. Desses 100 mil, o cônjuge vai receber o quê? 50 mil de meiação. 50 mil de meiação. Então o cônjuge recebeu meiação, não recebeu herança. E os outros 50 mil vai ser dividido entre os 2 filhos. 25 mil para cada um. Olha o detalhe. Esses 25 mil de cada filho é herança, porque é um direito causa morte. Esses 50 mil de meiação é um direito o quê? Intervivos. Então, esses 50 mil de meiação sequer é pago o imposto de transmissão. Porque não houve transmissão. A meiação é um direito em que a pessoa já possui em vida. Não precisa ninguém falecer para que a pessoa tenha direito à meiação. Então, entenderam isso? Então, isso vai depender muito do regime matrimonial de bens, tá? Mas só um detalhe que eu quero falar sobre a união estável, que nós estávamos falando aqui. Imagina, então, se uma pessoa procura vocês e fala assim, olha, eu sou companheira, mas eu não tenho contrato de união estável. Você faz a habilitação lá nos autos do inventário, não é isso? E detalhe, se não existir incapaz, porque se existir incapaz, você já sabe o quê? Que o juiz vai negar essa habilitação sem um documento escrito, tá? Bom, e aí, se não houver incapaz, houver um acordo ótimo, a companheira provavelmente vai ser admitida. Se houver um desacordo, ela terá que ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Onde ela vai ajuizar esta ação, hein? Na vara de família e não na vara de órfãos sucessões. Entenderam isso, pessoal? Tá? Agora imagine, a companheira procura vocês e fala o seguinte, mas eu, como companheira, não vou ter a reserva do meu quinhão? E aí? Entenderam? A pessoa fala assim, mas e aí? A ação de união estável demora muito. E a pessoa fala isso para vocês, o que vocês fariam? A pessoa fala assim, olha, a ação de reconhecimento de união estável vai demorar muito. E aí, como é que eu vou saber se daqui a 2, 3 anos, não é isso? Os filhos vão receber herança e vão sumir com os bens. O que vocês fariam em favor desta companheira aí? Só para a gente fechar essa parte aí e fazer o sorteio do Vale Livro aqui. E aí, pessoal? Tá, deixa eu até passar a lista aqui para vocês. Então, vocês assinarem aí. E aí, o que vocês fariam, pessoal? Hein, pessoal? O que vocês fariam? A companheira fala assim, olha, tudo bem, eu vou ter que ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável, mas o que você vai requerer em meu favor, hein? E aí? A resposta está lá, no 627, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, verificando que a 627, parágrafo 3º, só para a gente finalizar aqui, o 627, parágrafo 3º diz, verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro demanda a produção de provas que não a documental, que é o caso da companheira que não tem contrato de união estável, que é o caso do filho que não foi registrado também, tá? Tem muito isso também, filho não foi registrado. Sim. E aí, o 627, parágrafo 3º fala isso, verificando, sim, que a disputa sobre a qualidade de herdeiro, a que alude o inciso 3º, demanda a produção de outras provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão. Então, olha só, o 627, parágrafo 3º, ele prevê a reserva do quinhão. O que é isso, hein? Você reserva o quinhão da companheira, então você tem que requerer o quê? A reserva do quinhão, isso, da companheira, ou a reserva do quinhão do filho, até que seja proferida a decisão de reconhecimento de união estável ou a investigação de paternidade. E aí duas coisas podem acontecer, né? Se o reconhecimento de união estável for procedente, se a investigação de paternidade for procedente, aquele filho, aquele companheiro vai receber o seu quinhão. E se a investigação de paternidade ou se o reconhecimento de união estável for improcedente, aquele quinhão que havia sido
reservado vai ser redividido entre os demais o quê? Herdeiros. Entenderam isso, pessoal? Tá? E o último detalhe para a gente fechar. Essa reserva de quinhão, ela tem a natureza o quê? Cautelar. Porque você apenas reserva os bens para futura entrega ao eventual companheiro ou ao eventual filho, caso haja o reconhecimento da união estável ou caso haja o reconhecimento da filiação. Ok, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todo mundo.